outro complemento sobre a questão da capa. Então, é que na verdade isso não aconteceu do jeito que o pessoal sempre eles fazem uma avaliação muito por resultado e por aquilo que seria a aparência do resultado que interessa para eles, que no final é mentira. Pelo menos por resultado, até talvez a mentira não seja exatamente tão grave, mas a aparência do resultado que eles tentam contar é muito mentirosa. Então aí que tá, eles estão tentando alegar, né, que eu acreditei neles por conta do trabalho deles, ou seja, eu acreditei que eventualmente eles tinham, na questão de filhos espirituais, que eles teriam a autoridade para me cobrar, para que eu fizesse a fala dos mandamentos, portanto eles teriam que ter um mínimo de obediência mandamental, não necessariamente totalizante, mas uma obediência em nível alto, e eles não tinham. Né? Eu achei que eles tinham, mas aí que tá. Por dois motivos diferentes. No primeiro momento eu não fiz a pesquisa, então ficou em aberto. Num segundo momento, quando eu faço essa pesquisa, aí que tá. Eu nunca acredito. Eu chego a entender. Antes eu achava provável que eventualmente eles tinham obediência minha. Isso no final era um erro, mas eu deixei aberta a outra possibilidade, de que eles talvez não tivessem a obediência mínima em determinadas circunstâncias. O pessoal chamando de cerveja, você acreditou no negativo, não teve cerveja. Porque eu reconheci que a possibilidade da pesquisa sobre o tema, na primeira vez que eu trabalhei sobre a questão da autoridade, pelo menos na primeira vez que eu trabalhei em 2022, porque antes, enfim, dependente, mas na questão de 2022, na primeira vez que eu trabalhei nesse tema, há a possibilidade da obrigação da pesquisa. Então, eventualmente, poderia haver, como eu falei no vídeo, poderia haver um resultado, no caso contrário, né? De que a Bíblia sugerisse que não havia a autoridade deles para cobrar os mandamentos. Ok, essa possibilidade foi reconhecida. Só que eu deixei o tema aberto, eu achava provável que eles tinham obediência a mim. Só que eles estão dizendo que eles têm obediência a mim pelo próprio mérito deles em fazer parecer com que eles tinham a obediência mínima. Só que isso é fake. Primeiro, a tonalidade e a sinalização que a Bíblia estava dando antes, no primeiro semestre, é de que eles tinham autoridade mínima. Segundo a interpretação que eu fiz, independentemente de então, não é questão de, não, porque nós temos mérito. Não, eu achei que a Bíblia estava dizendo isso. Mas não tinha certeza, porque eu não fiz a pergunta. Quando depois eu faço a pergunta, eu faço uma interpretação errada. Ou seja, eles estão dizendo que não, porque nós fizemos parecer com muita força, fizemos parecer com muita no caso, verossimilhança, vamos dizer, né? Fizemos parecer com muita verossimilhança que nós temos aqui o grau de obediência mínima. Não, mas não foi por isso que eu acreditei que vocês tinham obediência mínima. Foi porque a palavra disse numa coisa que eu fiz uma interpretação naquele momento errado que vocês tinham obediência mínima. Mas eu interpretei erradamente isso. Não porque vocês tivessem ali um mérito em relação à questão de parecer estar usando, parecer estar obedecendo minimamente o que precisava para poder cobrar dos mandamentos. Não era isso. Isso tinha até ali algum efeito, mas essa não era a questão principal. A questão principal é que a palavra antes parecia estar dizendo isso, parecia corroborar essa tese. E num segundo momento, quando eu pergunto diretamente, parecia corroborar essa tese mais ainda. E aí, só a partir desse momento que eu tomo essa conclusão. Não pelo comportamento de vocês. Pelo comportamento do pessoal, das pessoas que me atacaram, tinha dúzias de relativizações. Eu passo, quando eu entendo que a palavra está dizendo isso, depois que eu faço a pergunta e faço essa pesquisa especificamente. Quando eu faço essa pergunta, aí sim. Eu passo a achar isso, mas porque eu faço a interpretação, não porque as pessoas têm uma imagem de que parece que eles têm obediência mínima. Não, porque a palavra está dizendo que eles têm obediência mínima, segundo aquilo que eu entendi. Não é no sentido, eu realmente vou ler a palavra, mas eles tiveram uma determinada atitude específica. Não, é porque a palavra estava dizendo, no meu entendimento, estava dizendo, eles têm autoridade para fazer a cobrança. Para mim, estava dizendo isso. Né? Isso no final poderia ser uma interpretação errada, independente. A questão é, exatamente, eu acreditei na minha interpretação errada. Não na atitude dos caras de eventualmente fazer o tipo de cobrança específica da fala dos mandamentos, de alguma determinada forma específica, mas que dependeria de um outro contexto e eventualmente até de informações específicas para confirmar isso.
Não é por causa da imagem que eles causaram que eu eventualmente eu acreditei que eles tinham autoridade para cobrar os mandamentos. Né? Foi por conta ali de uma interpretação bíblica. Então, isso que aconteceu. Então fica esse complemento, cara.